Eu sou o Thiago Orsetti e você está em mais um episódio do podcast Muretas. Estamos aqui com a pauta de hoje, boas práticas em um planejamento sucessório. Estou com a advogada de Direito de Família, Ana Lúcia Bastos. Não vou falar errado dessa vez. Antes de começar eu falei errado. Meu, que chato. Anderson Ribeiro Augustinho e Hélio Pagano da Casa Pagano. Sejam muito bem-vindos. E vamos falar aí de como é que começou a vida de vocês, profissional. Estava falando com a Ana aqui. A Ana começou por conta própria, não tem nada a ver com lance de sucessão de família. O pai era, a mãe era. Não. Me conta um pouquinho, como é que você caiu no direito? Por que você se especializou no direito de família? Conta um pouquinho pra gente. Eu trabalhei 5 anos numa contabilidade. Nada a ver. Já começou interessante. Aí a família que começou falando, nossa, você tem todo o perfil para ser advogada. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Você então. acreditou? Aí eu acreditei. Tá. Mas já tô advogando há 16 anos. Então deu certo. Deu certo. Que bom, que bom. Não me imagino fazendo outra coisa. Mas então, eu fiz aquela pergunta, você fez uma cara de paisagem, uma cara de interrogação. A pauta de hoje é sucessão. Você vê o seu filho fazendo isso? Você hoje, se tivesse que dar um conselho para as novas gerações, você colocaria o seu filho na... Sim. Você colocaria o seu filho? Colocaria. É mesmo? Colocaria. Sério? Sério. E você indicaria, recadinho para a galera que está estudando direito, é uma boa? É uma boa carreira? Se a pessoa tiver uma cabeça, uma estrutura depois para manter, sim. Tem que ter cabeça, né? O que seria ter cabeça? Aguentar o tranco? Aguentar o tranco, porque não é fácil. Você lida com problemas todos os dias. Nesses teus 16 anos, qual foi o teu maior desafio? Pergunta difícil, Difícil. Hein? Que rufem os tambores. A edição vai colocar... Eu acho que o pior do dia a dia mesmo é você lidar com os problemas, com os conflitos familiares, inclusive nas sucessões. Esses são os piores. Tá. Eu já atendi família completa, eles iam no escritório e depois, quando chega na sucessão, já passa a ser individual, porque eles começam a brigar pelos bens, assim. Você está falando assim quando tem alguma questão de dividir herança, essa coisa toda. Mas dinheiro, eu já dizia a música, dinheiro é vendaval, né? Irmão não reconhece irmão, dinheiro é um negócio complicadíssimo. Você quer conhecer as pessoas, o marido quando separa, a família na divisão dos bens, e assim vai indo. Perfeita colocação. Anderson e Hélio, me conta aí, o Anderson estava me falando que, na verdade, era amigo de profissão no início. Sim, muitos anos, né? Era escritório de família, muitos anos. Inicialmente o escritório era em Cubatão, na área... No teu caso era a sucessão mesmo? Sim, escritório pai, irmão, toda a família advogando, escritório fazendo a parte trabalhista da reclamada. E ao longo do tempo pai faleceu, irmão adoeceu, foi ficando só comigo, acabei tocando o escritório sozinho. Ainda faço algumas coisinhas para os mais chegados, né, para os amigos, mas ao longo do tempo fui cada vez me desligando um pouquinho mais do direito. E aí, como havia essa proximidade com o Hélio, né, primo da minha esposa, estamos sempre em contato, festividades. Esse ramo da decoração é um ramo muito gostoso, é tudo muito bonito. Praticamente mesmo quem não atua sempre acaba tendo esse contato, né? Porque apesar de não estar atuando, você acaba necessitando da decoração no dia a dia, nem que seja de forma simples, uma cortina, alguma coisa assim. Então acho que todo mundo acaba tendo contato com isso. E quando você vai visitar as lojas, você às vezes vai para São Paulo, quando mudei com a esposa, você acaba vendo todos os comércios envolvidos com isso são sempre muito bonitos, muito atrativos, né? Então é algo que salta aos olhos da gente, chama atenção. E aí com essa proximidade com o Hélio, acabamos aí trocando ideia, conversando um pouquinho e decidimos abrir uma casa. Um pouquinho diferente da Ana, você você virou a mesa, né? Você de repente parou de trabalhar com essas questões litigiosas, enfim, esses problemas, para ver o lado bom, essa
essa outra aura, essa outra pegada. O que eu sentia, né, o judiciário hoje em dia está muito... Hoje o judiciário está na mídia, né, com questões importantes, né, mas assim, ele já vem, quem já trabalha nisso, já vem enfrentando esses problemas há muito tempo. É novidade para a população como um todo, todas essas questões delicadas envolvendo o judiciário, mas a gente que já trabalha já vive isso há muito tempo, né? E é muito difícil, às vezes, você passar para um cliente que está aguardando uma decisão há 1 ano, né? Os clientes geralmente imputam isso ao profissional, ao advogado, né? Então é muito desgastante. Mas é interessante que você virou essa chave, né? Você foi procurar outra questão. Sim, é uma questão, talvez, que te preenchesse de uma outra forma. Hélio, 20 anos nesse segmento e aí encontrou forças aí com... Exatamente, um 20 parceiro. anos no segmento, né? Eu passei por todas as etapas aí da parte de decoração, desde o administrativo, compra... Logo que saiu do serviço militar obrigatório, já enveredou por esse lado. Já entrei para esse lado. Então são Tô aí, 20 anos de bastante experiência. Fazendo tudo. Agora, no seu caso, antes e depois da entrada do Anderson, o que mudou? Você trouxe ele para precisar de pessoas? Mudou bastante coisa, né? Principalmente dividir o dia a dia, né? Acho que uma pessoa só não consegue fazer tudo, né? Deixa eu perguntar uma coisa que talvez eu já saiba a resposta, mas quem está nos assistindo talvez não. Essa aventura de ser empreendedor no Brasil não é fácil, né? Ou mesmo um profissional autônomo, como eu sou na minha vida profissional e como a doutora é. Aproveitando até a temática da Copa, bater o escanteio, correr para a área, cabecear, defender o gol, devolver a bola e fazer a coisa girar. É mais ou menos isso que você está... Exatamente. Você vai em todos os lados, né? É o caixa... Você corre o campo todo. É o vendedor, é o caixa, é o contabilista, é o cara que compra insumos. E isso me chamou muito a atenção, né? Por estar vindo da área do profissional liberal, hoje o advogado, o judiciário, eu brinco, né? Se tiver feriado na quarta, o judiciário fecha a semana inteira. Então, você acaba tendo uma liberdade maior, né, de horários, uma flexibilidade. Você tem uma agenda de audiências, uma agenda de prazos para serem cumpridos, onde você consegue. Então, o que eu brincava com a minha esposa. Antigamente, eu conseguia viajar fora dos períodos tradicionais, né, e pagar 1/3 da viagem. Hoje você só viaja em julho e janeiro. Porque havia uma previsibilidade. Eita, sim. Não sai essa palavra. Então eu sinto isso, né? Tinha uma facilidade maior, consegue acordar. Eu sou mais da parte noturna, né? Eu gosto de trabalhar de noite, então você conseguia, às vezes, pôr o despertador para 9 horas, se acalmar, sair de casa às 10, abrir o escritório. Então você tinha essa facilidade, uma vida um pouquinho mais sossegada. Hoje no comércio é o que eu brinco com ele, eu vejo mais ele do que a minha família, né? Chega lá às 7 horas da manhã, 7h30, e às vezes 9 horas está com a loja aberta, os funcionários vão embora às 6 horas, você fica lá, né? Mas essa obrigação que o empresário tem de fazer a coisa rodar, às vezes exige um tempo maior. Ana, contigo nesse mesmo formato? É diferente do Anderson, eu já acordo mais cedo e saio do escritório por volta de 5, 6 horas. Você já se impôs essa porque metodologia. Logo no começo, para poder engrenar a carreira, então trabalhava sábado, domingo, feriado, não tinha hora para atender, é o horário que o cliente tinha disponibilidade. Aí depois, com o passar do tempo, eu fui começando a limitar, porque senão você fica refém e não tem vida. E aí depois tive um filho, e aí você tem que também cuidar da família. Então eu comecei a colocar os horários. Então eu chego no escritório por volta de 8, no mais tarde dá 9 horas. E aí saio entre 5, 6 horas da tarde, às vezes um pouco mais. Manter um pouco da sanidade, da sanidade do corpo. E uma questão muito importante, eu acho que o profissional liberal, eu não tive esse cuidado, e acho que agora com o tempo passou, não tem mais como fazer isso. É dividir, é ter a sua linha
a sua linha particular, o seu telefone particular e a linha de divulgação para os clientes. Eu, infelizmente, não fiz isso. Então, às vezes, você recebe ligação, 9, 10 horas. Eu tô aqui pensando, vi uma notícia aqui, ele me lembrou do meu processo. Então, essas coisas acontecem. Hoje eu já consigo limitar mais. A gente tem o telefone de escritório, mas alguns ainda têm o telefone pessoal, né? Não tem como. Eu recebo ligações em horários assim bem estranhos, assim, domingo. A pessoa passa, olha a coisa, vê lá o meu nome, como eu represento diversos fabricantes, a pessoa vê meu telefone lá e já acaba me ligando na hora que ela tem na cabeça. Eu recebi uma ligação, a mais estranha de todas, foi 2h pouco da manhã, a pessoa, sei lá, estava navegando na internet, pegou lá e mandou um WhatsApp na hora, 2h pouco da manhã. Eu acordei, olhei o telefone, já não peguei óculos, tentei focar. Falei, não acredito. É demais. E legal, né, que você rapidamente já separou as coisas, né, porque imagina o Hélio fazendo no início, né, tudo, como deve ter sido difícil essa questão de separar família, tempo de família. Assim, eu tenho uma filha pequena que tá crescendo e você não vê, né? Você vai acompanhando. Ontem eu parei para jogar videogame com meu filho e eu fiquei pensando justamente na qualidade que você dá para o tempo que você tem, né? Então eu poderia estar resolvendo uma questão de profissional, né? Eu falei, não, eu vou jogar videogame com meu filho. E é mó legal porque a gente estava jogando jogo de corrida e ele salvava, ele fazia... Você vê a questão da valorização do tempo que você tem com o seu filho, quando ele faz questão de salvar o replay da corrida que a gente fez. Não, eu vou salvar aqui, que eu quero ter memórias desse negócio aqui. E eu lembrei de um caso interessante de uma criança já adulta, que ele resgatou um videogame antigo e ele viu os replays de quando o pai dele era vivo. Olha, que é muito louco isso aí, né? E aí tem tudo a ver com o que a gente está falando. Qualidade do tempo, a dedicação que a gente tem, não poder ver a filha, conseguir separar telefone pessoal do profissional para não ser incomodado, fazer uma opção de carreira no início, dar aquele gás, né, para você deslanchar e depois falar, não, agora é 5 horas, eu desligo tudo e vou embora, vou cuidar da minha família, vou fazer alguma outra atividade. Você tá balançando a cabeça como quem quisesse dizer Nem alguma sempre. coisa. Tem que, às vezes você estica um pouco mais, mas tem que ter, senão as crianças, elas sentem falta. Eu vejo muito pelo meu filho, chega em casa, tem lição de casa, tem as outras obrigações para fazer, então também não pode deixar só ficar na profissão, até porque a advocacia, se você ficar lá o dia inteiro... Não consome, né? Tem coisa para fazer. Tem coisa pra fazer. Tem gente que pergunta assim, como vai ser o dia? Meu dia, se eu ficar lá o dia inteiro, dormir lá, vai ter trabalho todo dia. Então, e pesa um pouco mais pra mãe, né? Não tem como. Questão do filho, né? Eu falo muito pra minha esposa, eu não tiro esse mérito. Falo, mãe é mãe, né? Porque tem que pensar 24 horas, é mãe. O pai pode chegar meia-noite do trabalho, mas se você, a mãe não. Você que tem uma filha mulher, o apego com o pai é muito grande, né? Ao passo que a doutora tem um filho menino, o apego tem... É o inverso. Alguém pode... É o inverso. A figura da mãe para o menino é muito importante, assim como a figura do pai para a menina também é muito importante. A minha tem 4 anos, né? Então ela tá naquela fase que é a mãe, né? Mãe pra tudo, né? Você já tem a parceria para conseguir tirar um pouco o pé e fazer essa distribuição. O Anderson tem filhos? Eu tenho um de 9, um de 6, 2 meninos. Acaba que, como o Hélio falou, a mãe acaba cuidando, além de cuidar dos afazeres dela, da profissão, ela acaba também chegando em casa e se desdobrando para dar atenção para eles, porque é como ele disse, às vezes a gente chega em casa, 10 horas, você saiu 7 horas, chega em casa 10 horas, você não consegue, né, dar uma atenção. Ontem ainda estava lá jogando o Homem-Aranha com eles lá e você consegue fazer um pouquinho, dedicar um pouquinho de tempo para se fazer presente, né, nos finais de semana, sempre me policio para fazer passeios, né, porque senão você acaba trabalhando no final de semana também. Como eu ainda levo um pouquinho da advocacia e eu dou preferência a semana inteira para a loja, eu acabo deixando o final de semana para dar uma atenção para algumas coisas que
que eu tenho. Então, se você deixar, você fica trabalhando e não dá atenção para a família. Então, eu acabo me policiando para isso, para dedicar algumas horas para eles. Como você falou, é muito importante, eles gravam demais, né? Você constrói as memórias a partir dessas relações que você tem, né? Eu perguntei pro seu filho nos bastidores se ele conhecia CS5, porque eu assisto CS5 com meu filho. É um grupo de meninos lá que eles jogam Minecraft. E aí é mó legal, porque eu tento, né? Lógico, eu não sou perfeito. Ontem teve um quebra-pau em casa, desculpa. Mas a gente tenta estar perto, né? Viver, experimentar aquela vida, estar mais próximo, é coisa que eu não tive com meu pai. E aí, por isso que eu perguntei pro seu filho. Porque meu filho me chama, como eu tento entrar no mundo dele, participar, e tem muitas coisas legais, a gente aproveita e também dá uma monitorada no que tá rolando, né? Para não deixar eles soltos, né? Aí eu acabo assistindo lá, e é mó barato você entrar, entender o mundo dele e participar, né? E é mó barato porque tem o feedback, tem o retorno. Ele fala, pô, vamos assistir comigo, tem um episódio novo, não sei o quê. É bem legal, assim. E aí é um pouco do que vocês estão comentando aqui, a gente tentar dedicar, cumprir as obrigações que a gente tem da parte de trabalho, né? Se dedicar aí à família, jogar um jogo do Homem-Aranha com as crianças e tocar a vida, né? Porque essa vida de empresário no Brasil não é nada fácil. Quais foram os teus maiores desafios nesses 20 anos que você teve, velho? Hoje? Durante esses 20 anos, quais foram os maiores desafios, se você puder? Chegar, caminhar, né? Você vê que não é um caminho fácil, né? Você passa por obstáculo todo dia em todos os sentidos, entendeu? Em todos os sentidos de conhecimento. A questão da nossa mão de obra, diariamente tem esse problema. Assim, então você passa. Hoje eu tenho o Anderson junto comigo, você vê que alivia, né? O Anderson é totalmente administrativo, eu sou totalmente operacional. Então, meu trabalho é na rua, o dele é mais no escritório. Então, você vê que as coisas conversam, né? Você consegue se dedicar mais, mas mesmo assim, todo dia é um desafio, né? É um leão novo, claro. Mão de obra, então... mão de obra é um negócio... Assim... Tudo que envolve pessoas está ficando cada dia mais profissionais que fazem pequenos serviços. Pedreiro, então, né? Desculpa a categoria, mas um bom pedreiro um bom mecânico, um bom pedreiro, um bom sapateiro. Sim. Essas coisas estão sumindo, né? Quando você vai, principalmente para o trabalho mais artesanal, né? Eu estava até vendo esses dias um documentário no YouTube, e não só da parte de trabalho, de funções manuais, mas próprio artesanato cultural, hoje em dia é muito difícil, né? Tava dando exemplo no documentário do México, dos indígenas no Brasil também, está se perdendo isso, né? E os enfeites que se fazia, né? Os jovens que estão chegando não querem mais tudo na impressora 3D. Não vou fazer mais cesto de vime, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que a tendência é que acabe se interrompendo, né? Que você não tem uma continuidade cultural dessas questões. Ana, eu queria te perguntar, puxando o gancho da pergunta que eu fiz para o Hélio, quais foram os teus maiores desafios nesse decorrer desse tempo que você está, nesses 16 anos de carreira? Eu ainda utilizo das palavras as deles também. Assim, no começo, a advocacia, você é muito novo, a advocacia depende muito da confiança do cliente. Então, até você dar essa confiança, o judiciário também já é lento, a gente já falou sobre isso, então também não colabora tanto com a advocacia, mas eu acho que os conflitos, que é o que a gente pega mais no dia a dia, em especial eu que faço a parte de família, são os piores que eu pego, assim. Se ele lidar com o cliente brigando entre ele. Entre eles, porque aí o próprio processo no qual a gente não consegue dar andamento. Porque primeiro você precisa ter a questão, o entendimento da questão interna, né? Sim. Para depois você entrar com a questão... Até porque, na família, ele também envolve muito sentimento.
Então, vamos supor, se a gente fosse falar de um divórcio, às vezes a briga pela divisão dos bens seria muito mais fácil. Eu fico com um, você fica com o outro. Não, mas se ele quer aquele, então eu quero aquele. E aí o processo acaba não fluindo por conta dessas coisas. Eu fico imaginando como é que é o trabalho de um advogado. Eu nunca me vi como advogado, mas você tem que abrir várias frentes, vários processos, aí você tem que acompanhar múltiplos processos, com data, como o Anderson citou, data, audiência, aí tem que ver o que aconteceu, o que tem, qual é o próximo passo, aí tem a menção da outra parte. Vixe, meu Deus do céu. Não, e aí é 200 coisas rodando ao mesmo tempo, aí daqui a pouco toca uma sirene vermelha, ó, tal caso você tem que ir lá e interagir, né? Eu vejo muita brincadeira na internet falando assim, eu saí de casa para resolver 2 problemas. Eu não resolvi esses 2, mas eu resolvi outros 5 que não tinha na minha lista. Imagina que é isso. Agora, a gente já está partindo, a produção já veio aparecer aqui, a Sueli dessa vez. Tudo bem? Qual é o nome do seu filho? O meu é João. João Pedro. Eu dei o que o João tá dando tchauzinho lá da sala de controle. Meu amigo João, que gosta de Minecraft. Um abraço pro Davi, hein, João? João e o Davi iam se dar bem. A gente está encerrando nossa participação, corre muito rápido, o papo foi muito bom. Eu queria deixar com o Hélio para fazer uma amarração, um fechamento, fazer o merchan, deixar o telefone de contato, falar aí dos principais serviços que a Casa Pagano oferece. Sim, eu queria deixar o convite aqui para todos estar conhecendo a loja, né? É uma boutique de decoração, a loja muito bonita. A gente está na Rua Dr. Manuel Victorino, número 41, no Gonzaga. E trabalhamos com toda a parte de decoração, cortina, papel de parede, persiana, piso laminado, vinílico, rodapé, bozerie, cortina, manual, motorizada. Eu fui teimoso, eu devia ter colocado vinílico na minha casa, eu coloquei piso laminado. Agora eu tô me arrependendo. Deixa a água cair, né? Passou pano muito. Se eu conhecesse a Casa Pagano, você que está nos assistindo, se eu conhecesse a Casa Pagano, que tem o WhatsApp 13991958483, Instagram, @casa.pagano e o site www.casapagano.com.br, eu não teria passado por isso. Que agora lá eu já colei, caiu coisa, fez um buraco e agora eu tô com essa bomba na mão. Vinílico. Agora tem que arrancar tudo e colocar o bendito do vinílico. Bendito. Eu podia ter trocado. Quando arrancar, lembra da Casa Pagano. Não, eu tava folheando o telefone e eu vi as fotos da montagem do negócio. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Agora já foi. Anderson, seu fechamento aí. Só destacando isso, na verdade é essa decoração final, né, da casa. Então você entra geralmente quando a obra já está encerrada, a gente lida muito também com arquitetos, a gente convida os arquitetos a irem conhecer a loja, temos um espaço lá que é reservado, às vezes o arquiteto que não tem um local, é muito comum arquitetos de outra região, da região de outras cidades, às vezes pedem para utilizar nosso espaço, para atender clientes aqui da cidade de Santos, a gente tem um espaço reservado lá para eles. E até destacar também que agora nós estamos aqui, vamos fazer 15 dias de uma promoção de papel de parede. Estamos com alguns fornecedores que estão nos dando os descontos especiais que estamos repassando para o cliente. E principalmente é isso, convidar a ir lá, sem compromisso, tomar um café, tem muita coisa bonita. A própria loja, né, a nossa ideia é que é uma casa muito grande, ela como um todo, o cliente já vai vendo as coisas instaladas, né, isso é muito interessante, porque às vezes para o cliente você vê numa cartelinha, as coisas, vê um tecido num pedacinho catálogo, pequeno, né? Num catálogo, às vezes não é o ideal. Então a nossa ideia foi montar a casa toda, ela já se mostra, né, você vê quarto, a cozinha, isso tudo, você já vai vivenciando a instalação do produto, como ficaria no seu local, né? Muito legal, é lei do menor esforço, né? Quem é leigo, né, a pessoa que não tem vivência nesse segmento, vai chegar lá, vai ver como é, né? E facilita assim a escolha. Imagina que vocês tenham feito excelentes composições, porque aí já fica fácil. Quero como está aqui, né? Isso aí. Legal. Doutora Ana.
seu fechamento. Como é que a gente encontra? Como é que a gente faz? O nosso escritório, né? Tem mais 2 sócios. Nosso escritório fica na Amador Bueno, 38, conjunto 45, eita, quase não sai. Não, muita coisa na cabeça. O nosso telefone do WhatsApp é o 974. Eita, não vai sair? Vamos mandar o telefone, é 3877-0546. E aí no Instagram a gente tá sempre postando algumas coisas, algumas atualidades e até umas brincadeiras que às vezes os estagiários gostam de fazer. Aí é o @fbb.advogados. Tá na tela aí, advocacia e consultoria jurídica, especialidade da doutora Família. Né? Direito de família, FBB Advogado, agora sou eu que tá vendo, fbbadvogados.com.br. Se a gente vai na carreira, sai mais fácil. E a rede social no Instagram, @fbb.advogados. Então é isso. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço. Esse foi mais um episódio do podcast Muretas. Não se esqueça de dar um like nesse conteúdo, compartilhar ele com as pessoas que você entende que precisam aqui, da doutora, do Hélio, do Anderson, né? Estão procurando renovar sua casa ou estão precisando se separar e resolver questões de família. É isso aí, eu conto com vocês. A sua audiência é muito importante. Deixa o like, deixa uma sugestão, compartilha, curta e estamos aí para daqui a pouco tem mais um episódio do podcast Muretas. Eu sou o Thiago Orsetti e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais.